Olá! Vou me apresentar um pouquinho primeiro. Pra quem me conhece do TikTok, talvez esteja perguntando se meu nome é realmente Luma, mas não. Meu nome, na verdade, é Luísa Mariana Ott. O Lu vem de Luísa e o Ma vem de Mariana. E o Ott é Ott mesmo, esse é o meu sobrenome, é OTT. Não é abreviação, é esse mesmo inteiro. E se pronuncia Ott. Vou fazer 22 mês que vem, dia 5 de junho. Então, se quiser mandar presente. Então é isso, vamos pro primeiro vídeo desse canal. No início dessa semana eu pedi pra vocês me enviarem perguntas lá no meu Instagram. Então primeiro eu já quero agradecer a todos que mandaram. Muito obrigada, sério, de coração. Pra esse vídeo não ficar tão longo, eu vou responder as perguntas de uma forma assim mais rápida, não entrando muito a fundo no assunto. E eu espero que vocês gostem. Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas, então eu já vou responder elas juntas. Qual a parte mais difícil da carreira? Seria manter a aparência ou tem algo mais difícil? Qual o melhor e a pior parte de ser modelo? A pior parte tem a ver com aparência, mas eu acho que não é manter a aparência em si, e sim a pressão que tem em cima disso. O problema não é emagrecer 5 quilos, mas eles quererem que você emagreça, tipo, extremamente rápido. Manter a aparência eu acho que não é tão difícil, porque isso é uma coisa que já era minha, até mesmo antes de eu ser modelo. Eu sempre me considerei uma pessoa vaidosa, mas é a pressão em cima disso. Tá, qual é a melhor parte de ser modelo? Pra mim, a melhor parte de ser modelo é poder viajar pra fora, com certeza. Segunda pergunta, tá em alguma faculdade? Não. Antes de eu ser modelo, eu ia fazer cinema e audiovisual, mas eu desisti pra poder ir pra São Paulo, então atualmente não estou. Por coincidência, já encontrou algum K-idol ou famoso em algum job ou em outra circunstância? Sim, eu já encontrei idols, encontrei os meninos que faziam parte do MXM. Também já encontrei todo o NCT 127. Também já vi o Jackson Wang e também já vi a Rihanna e o Dawn. Você tem suas inseguranças? Com certeza. Eu acho que toda modelo tem, na verdade. Pra ser sincera, eu acho que isso piora quando você começa a ser modelo. O meu quadril largo é uma insegurança minha. E tem algumas coisinhas ou outras na minha aparência que eu mudaria também. Só que são besteirinhas que não vale a pena dar atenção. E também eu sou muito tímida, o que me faz ser muito insegura. Quais os pontos positivos e negativos de morar na Coreia? Eu gosto dessa pergunta porque é um tema que eu já tava pensando em fazer vídeo e eu acho que eu vou fazer, porque aí eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas pra não deixar sem resposta, pontos positivos da Coreia é com certeza o transporte público e a segurança. E os pontos negativos, tem que pensar. Um ponto positivo é a comida apimentada. Eu amo comida apimentada, eu consigo comer super de boa, mas é que o problema lá é que tem muita, é em muitos pratos, é o tempo todo e é em grande quantidade. Então assim, às vezes eu não tô afim de comer pimenta, mas eu acabo comendo porque é o que tem. E um outro ponto negativo também da Coreia é que as frutas são muito caras, sério, muito caras. O que mais gostou em cada país que visitou? Bom, isso que eu acabei de falar da Coreia, pode servir como resposta dessa também. E na China eu gosto muito à noite, tipo, a cidade à noite é linda. Muita luz, muita... eu não sei explicar, eu só sei que é lindo, é tipo, muito bom. Eu visitei Hong Kong também, não cheguei a morar lá, mas eu passei alguns dias. Se tem uma coisa que eu gostei em Hong Kong, é uma lojinha de doces, que eu acho que é tipo uma franquia, porque tem na cidade inteira. É uma loja de doces, assim, é muito barato mesmo. E tem tipo potes gigantes, eu ia lá todo dia, não é à toa que eu engordei. Quando ou como descobriu o seu talento para modelo? E a outra pergunta também que é parecida. Quando surgiu a vontade de ser modelo? Eu descobri que eu queria ser modelo, ou que, surgiu a vontade de ser modelo no final de 2015, depois de assistir um desfile do Victoria's Secret. Sua roda de amigos é composta por modelos em sua maioria? Não, acho que não. Até tenho bastante amigas e amigos modelos, mas os amigos assim que eu mais saio, mais converso, mais compartilho segredos, não são modelos. Tem algum livro preferido e por quê? Eu não leio muito, mas Divergente eu gosto muito, é a trilogia, na verdade, né? Eu gosto porque, assim, acontece tipo como se fosse num mundo diferente ou num futuro muito distante, e às vezes quando eu tô assistindo filme ou lendo livro, eu gosto um pouco de sair dessa nossa realidade. Qual a sua opinião sobre se comparar com outra pessoa, achando que a pessoa tem um corpo mais bonito?
Eu faço isso, a maioria das pessoas fazem, mas isso tá bem errado porque isso acaba com o nosso psicológico, não é bom pra saúde mental. Não é justo com você mesmo se comparar a alguém que não tem o mesmo corpo que você. Você passa a vida tentando ter um corpo que não é pra ti. Então, não façam isso, não é saudável. Qual sua cor favorita? Não consigo escolher só uma, então é preto, rosa e branco. Como você entrou na carreira de modelo? E a outra pergunta é, o que você fez para entrar na carreira de modelo? Como eu falei antes, a minha vontade surgiu lá por 2015, depois de assistir um desfile do Victoria's Secret. E depois disso eu comecei a pesquisar, eu passei quase um ano só pesquisando sobre altura, medida, perfis, agências. E aí depois de muita pesquisa eu procurei uma agência e entrei na agência. Com quantos anos você começou a modelar? Eu comecei a modelar em 2017. Eu ainda tinha 17 anos, mas eu já tava quase fazendo 18. E desde lá até aqui eu trabalhei, parei, porque aconteceram várias coisas, mas foi com 17. Faz um vídeo contando a história da sua carreira, please. Se vocês curtirem muito esse vídeo e assistirem bastante ele, eu vou fazer com certeza. Qual país é melhor para se morar, adaptar? China ou Coreia? Eu acho que pra se adaptar é a Coreia. Em comparação entre as duas, eu acho que a China é ainda um pouquinho mais fechada do que a Coreia. A Coreia já sofreu bastante influência ocidental, então eu acho que pra nós ocidentais é um pouquinho mais fácil se adaptar na Coreia. Questão de morar, eu acho que vai de cada um, né? Depende do que você gostar mais. Qual dos dois países, China e Coreia, você prefere em um contexto geral, trabalho, vida e etc? Na verdade, tem pontos em que eu prefiro a China e tem pontos em que eu prefiro a Coreia, mas em questão de trabalho eu prefiro a Coreia. Se eu fosse realmente obrigada, assim, a escolher pro resto da minha vida um lugar pra morar, eu acho que seria a Coreia. Como conseguiu sair do Brasil? Através da carreira de modelo. Você era de qual estado do Brasil? Eu sou de Santa Catarina. Qual é o seu maior sonho? Não tenho. Eu não tô brincando, eu não tenho sonho. Não tenho sonho, mas não significa que não tenho metas e objetivos. Isso eu tenho. Eu só não tenho, assim, um sonho que eu fico, tipo, imaginando, pensando, ou algo muito grande a longo prazo. Isso eu não tenho. Qual a sua altura? 1,68. Durante as viagens, qual foi o maior choque cultural que teve? Cara, teve uma coisa que me afetou. Mentira, não me afetou, mas é algo, assim, é um tanto engraçado. Acho que todos os brasileiros que já foram lá pra China, Hong Kong, Coreia vão me entender. É que lá tu não pode atravessar quando tiver vermelho pra pedestre. Aqui a gente atravessa, não tem carro, a gente vai atravessar, certo? Mas lá não, você não pode. Em Hong Kong, você vai levar multa. Tipo, não é talvez, você vai levar. A chance de você atravessar a rua quando tiver vermelho pra pedestre e você levar uma multa é tipo de 90%. Isso me deu um choque sim, porque eu não tenho paciência pra ficar esperando. Quais as tuas comidas coreanas favoritas? Adoro falar de comida. Primeiro lugar é tteokbokki. Tteokbokki. Segundo lugar, eu acho que é kimbap de atum. Em terceiro lugar, bulgogi. Os coreanos têm uma média de 1,70 de altura. Isso incomodou você na Coreia? Não. Na verdade, eu vi bastante coreano alto lá também, mas pra ser bem sincero, eu não prestei muita atenção nisso. O que você mais gostou de ter comprado na Coreia, que você tem até hoje? Cadê? Primeiro é isso aqui. É um bichinho de pelúcia, é muito fofinho, ele é bem coisadinho. É pra ser um pêssego e é muito fofo e é rosa e eu amo. E o outro é isso aqui, dá pra ver assim. São conchinhas. Eu não comprei, eu peguei quando eu fui com a minha agência na praia, a gente foi na praia. Aí eu peguei, né, catei e pensei, vou levar. Eu não abro isso aqui faz um ano, eu vou abrir. Tem cheiro, não sei, não tem cheiro de mar, tem cheiro tipo de mofo, de, não sei, velho, pum. Enfim, você sofreu algum ato de xenofobia na Coreia, na China? Assim, pelo que eu lembro, teve pequenos acontecimentos
em relação à xenofobia. Eram, assim, coisinhas pequenas no dia a dia que com certeza incomodavam, mas não chegavam a me deixar extremamente mal. Um acontecimento muito grande em relação à xenofobia, pelo que eu me lembro, eu não sofri, não. Qual a sua comida favorita da China? Não sei falar o nome, mas eu vou tentar achar uma foto e se eu achar a foto, ela vai estar exatamente aqui onde eu estou apontando. Esse bolinho, ele é feito de trigo e água e tem diversos recheios, mas o meu recheio favorito era os de legumezinhos, umas coisinhas verdes. Era muito gostoso. Qual lugar você mais gostou de conhecer? Coreia. Essa era a última pergunta. Então é isso aí, esse foi o primeiro vídeo oficial desse canal. Não deu pra entrar muito a fundo em cada pergunta, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por mandarem suas perguntas. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque semana que vem vai ter vídeo novo.